Sobe aí, pastorzão. Pastor Rodrigo Soeiro, você pode receber o pastor fazendo barulho aí? Som. Graça e paz. Que alegria para mim poder estar aqui com vocês. É um privilégio. E aproveitando que vocês estão em pé, antes de falar algumas coisas, algumas palavras de gratidão, eu quero aproveitar em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, que se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão com fome, digam amém. Ih, lascou. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono, e também exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tênase. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Isso tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida, e o seu pecado, boa notícia para nós, hein? O nosso pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: estamos juntos. Eis-me aqui, envia-me. Pai de amor e bondade, muito obrigado pelo privilégio de poder dizer: eis-me aqui. Obrigado por essa noite tão significativa, essa noite tão gostosa. Não é verdade que uma noite fria lá fora, mas aqui está quente. E a gente quer te agradecer porque esse calor, ele não vem de fora para dentro, mas é um calor que vem de dentro para fora. Obrigado, Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém. Podeis assentar. Muito obrigado, muito obrigado. Agora sim, uma boa noite, graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu sou esposo da Tatiane. Será que dá para... Pronto, está aqui. Pronto, está aqui. Para mim é um privilégio poder estar aqui. E eu trago um beijo deles, né? A minha esposa é a Tati, o meu mais velho é o Davi,
E o Davi é o conservador, o Lourenço é o pentecostal. Né? Enfim, muito bom mesmo poder estar aqui e ter o privilégio de compartilhar o Evangelho com vocês. Eu sou pastor da ADAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, né? Moro em São Bernardo, então eu estou pertinho aqui de vocês. Se a ADAI não me quiser, eu venho para cá. Enfim, estou pastoreando já lá há 11 anos. E nesse domingo nós completamos 18 anos de comunidade. Então, nosso coração está fervendo aí de expectativa para que domingo seja uma bênção para nós. Em nome de Jesus vai ser uma bênção para vocês também aqui. Eu profetizo um domingo com muita salvação, muita restauração. Vocês estão fazendo quantos cultos aqui? 2, em breve 3, em breve 4, em breve 5. Deus vai mandar tanto voluntário que vocês vão poder abrir um monte de culto. Que se lasque o pastor, vai ter que pregar 5 vezes. Gente, sem perda de tempo, eu prometo que eu vou ser bem objetivo com vocês. Vocês estão falando sobre avivamento, e o conceito avivamento é sempre um conceito muito plural. Se você perguntar para um presbiteriano o que é avivamento, ele vai dizer uma coisa. Se você perguntar para um pentecostal, ele vai dizer uma outra coisa. Se você perguntar para um neopentecostal, se você perguntar para um padre, ele vai dizer uma outra coisa. Então, é sempre muito desafiador a gente falar sobre avivamento e tentar conceituar de uma maneira única, né? E eu não quero me atrever a fazer isso, muito pelo contrário, eu quero tentar sugerir aqui para vocês alguma coisa. E lógico que a minha sugestão não vem de mim, mas vem do próprio texto bíblico. E o texto que a gente leu vem dizer a respeito do que a gente conhece como profeta messiânico. É o tal do Isaías. E a Bíblia vem dizer que o Isaías, ele teve uma visão no dia que Uzias morreu. Agora, igual a minha avó falava, né? A Bíblia não dá ponto sem nó. Tem alguma coisa aí por trás desse Uzias, não é possível, né? Tem alguma coisa aí, e eu quero trazer para vocês algumas informações, porque eu acho que essas informações, elas podem dar uma base sólida para aquilo que o texto ele pode nos ensinar. Então, falando do Uzias, já que o Isaías, ele cita isso, Uzias, ele foi o cara. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista como gestor, do ponto de vista político, esse cara ele foi um fenômeno. Só para vocês terem uma noção, nós estamos falando de um texto de, no mínimo, 3.000 anos atrás, no mínimo. E esse Uzias aqui, ele era tão forte politicamente, estrategicamente, que a história vem dizer que ele construiu torres fortificadas em Jerusalém, algo muito moderno para aquela civilização. Ele construiu no deserto muitas torres e também cavou cisternas. Ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres, nas defesas das esquinas. Ele construiu máquinas e inventou máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele possuía ele possuía um exército de aproximadamente 307.000 soldados. Pode não parecer tão moderno eu falando isso hoje, em 2021, mas há 3.000 anos atrás, não sou eu que digo, a história diz, esse cara ele foi fenomenal. Porém, mediante a tanto poder e fama que ele conquistou, é óbvio que o coração dele se encheu. É lógico que ele se achava o cara.
É lógico que ele se achava o diferente. Esse é o grande problema quando a gente tem sucesso e não aprende com ele. Porque a gente acha que a gente vai ter sucesso sempre. Eu tenho falado que a grande sacada da vida não é ganhar. Tampouco a sacada da vida não é perder. O grande lance da vida é aprender quando ganha e aprender quando perde. Tem pessoas que só querem vencer, mas eu conheço pessoas que vencem e não aprendem nada na vitória. Assim como eu também conheço pessoas que só perdem e não aprendem nada na derrota. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a ter dinheiro, aprendi a não ter dinheiro. Eu aprendi a ter o iPhone e também aprendi a não ter iPhone. Eu aprendi a ter carro, aprendi também a andar a pé. Sabe por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi. Ele usa esse verbo e não é uma vez só. Eu aprendi. Então, eu acho que essa é uma grande lição que pode ficar para nós. Ei, não fique triste quando você perde. Fique triste quando você perde e não aprende nada na derrota. Não fique feliz quando você ganha. Fique feliz quando você ganha e aprende alguma coisa na vitória. Mas esse cabeça de rato aqui, o tal do Uzias, ele é um cara que estava se achando demais. Acompanhem comigo o que a Bíblia vem dizer a respeito dele. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 20. Diz assim, ó: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: ei, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Você pode ser bom na política, mas ei, isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia. Esses caras tinham peito, hein? Peitar assim o rei. Aqui é homem de Deus, não está preocupado com política, está preocupado em falar aquilo que Deus quer. Eles olham os 80, a Bíblia vem dizer 80 corajosos, porque para dar um checkmate no rei, os caras precisavam ser corajosos. Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa do sacerdote. Os sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Em resumo, por conta dele não conseguir administrar o seu ego, ele começou a se sentir no direito de interferir nas coisas religiosas do povo, a ponto de achar que ele tinha condições de realizar funções que os sacerdotes faziam. Um homem que até o momento tinha sido um fenômeno na área da política, agora começou a achar que isso dava o direito dele se intrometer nas coisas de Deus. Resultado do tamanho atrevimento, 2 Crônicas 26, 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. E durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Ou seja, por conta do seu ego, Uzias teve o seu reinado interrompido por uma lepra que ele mesmo causou, por ter se achado demais. Ei, tem gente que se acha tanto, que se brincar de esconde-esconde, ele se acha. É o Uzias. Piada ridícula e vocês riram, não acredito nisso. Enfim, não é à toa, pastores e pastoras que estão aqui, membros, amigos, irmãos, não é do nada que Isaías cravou o ano da morte desse cara. Ou seja, a visão de Deus para aquela geração só pôde ser compartilhada com Isaías
Depois da queda do presunçoso Uzias, que já estava se achando um Deus. É como se Deus falasse o seguinte: vocês acham esse cara bom? Então fique com ele. O dia que ele cair, aí eu me levanto como Deus. Ei, qual é o Uzias que precisa ser derrubado hoje na nossa vida, para que a gente possa ver Deus novamente? Por mais que política e estrategicamente o povo de Israel estivesse perdendo muito com a morte de Uzias, na verdade eles agora seriam alvos de uma restauração espiritual vinda do próprio Deus. O que estava na cabeça dos israelitas: caramba, estamos perdendo um baita de um... Ei, Deus estava falando que é agora que vai começar o jogo. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas é um problema confiar em carros, porque carros enferrujam. É um problema confiar em cavalos, porque cavalos tropeçam. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em Uzias, outros confiam no emprego, outros confiam no patrão, outros confiam em pastores, outros confiam em padres. Mas nós... eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro não vem de Uzias, o meu socorro não vem do meu dinheiro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, não haverá sucesso sustentável se Deus não for a nossa prioridade. Tem muitos Uzias que são os filhos para uma família. Outros Uzias que é o MBA, é o doutorado, é o mestrado. E aí, se isso se transforma num Deus, é um Uzias. E muitas vezes, algumas coisas são travadas na nossa vida, porque a gente está dando mais moral para esses caras do que para aquilo que Deus deseja para nós, e em nós, e através de nós. E analisando assim, eu vou começar a pregar agora, estou brincando. Mas analisando o texto de Isaías, é porque eu só posso falar de Isaías depois que eu falo de Uzias. Eu vou falar de Isaías agora. Somente depois que o cabeça de rato caiu, é que o Isaías consegue ter uma visão. E é muito doido, porque quando o Uzias cai, os céus se abrem. E aí a Bíblia vem dizer, primeiro, na verdade Isaías teve uma visão meio que tridimensional, né? Bem doido isso. Primeiro, que o seu olhar se dirigiu para o alto e viu o Senhor em sua santidade. Essa foi a primeira visão de Isaías. Segunda visão é que o seu olhar se dirigiu para dentro dele, e ele percebeu o quão pecaminoso ele era. E o terceiro olhar foi quando ele viu para fora as pessoas que precisariam ouvir e sentir o que ele, Isaías, estava sentindo e vendo. Tanto é verdade que o Isaías contemplou na visão, não os serafins dizendo onipotente, onipresente, não, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Além disso, ele vem dizer o seguinte: acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então, a primeira visão que Deus deseja que tenhamos, se desejamos um avivamento, é vê-lo. Ainda que custe um Uzias, ainda que custe o teu emprego, porque muitas vezes Deus prefere nos ferir do que nos perder. Deus muitas vezes, Ele prefere tirar muletas, só para a gente perceber o quanto nós somos dependentes só dEle. Eu não sei se eu vim aqui dar boas notícias para vocês. Fala para a pessoa que está ao teu lado: acho que eu vim no culto errado. Então, primeira coisa, Ele vai ter que tirar alguns dias da tua vida. Segundo, você vai ter que ter uma visão dEle. Segunda visão, olhem só: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu acho muito lindo isso, porque quando nós vemos a Deus, nós conseguimos ver quem somos de verdade. A gente não culpa o outro, a gente culpa nós mesmos. O problema não está no outro, o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema está em mim. O que mais nós vimos na pandemia? Pastor, eu não consigo assistir culto online. O cara assiste Netflix 3 horas num filme, Globoplay, Amazon Prime, o cara assinou tudo. Ele consegue assistir filme 3 horas, minissérie 4 horas, ele maratona na Netflix, mas quando é um culto de 1h30, ele, não consigo, que eu me desconcentro. Graças a Deus vocês não, é só lá da Adai, a galera da Adai. Não, quando nós vemos a Deus, quando nós reconhecemos quem Deus é, a gente olha para nós mesmos e diz assim, o problema não estava no culto online, o problema estava em mim. E não somente em mim, mas eu sei que eu posso ajudar também aqueles que estão em volta de mim, a minha família. Quando o Isaías olhou para a santidade de Deus, olhou para a sua pecaminosidade, ele poderia muito bem ser punido, como Isaías foi, se sentir punido, tipo, agora que eu vi a Deus, porque a gente está falando aqui de Antigo Testamento, ele poderia ficar com medo, Deus poderia fulminar o Isaías, dizendo, você, seu menino, não, mas olhem só, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? É muito legal, Deus tem um senso de humor incrível. Ele se mostra para Isaías, o Isaías reconhece que é um cabeça de rato também, que está precisando do perdão de Deus. Aí Deus olha para ele e diz assim, estou precisando usar alguém. Mas até o mais incrédulo diria, eis-me aqui, porque só da gente estar vivo, é a música que nós acabamos de cantar, que eu me desgaste por inteiro, que eu possa combater o bom combate, que eu possa cumprir a carreira. Tem muitas pessoas que não estão combatendo o bom combate, estão perdendo energia com combates medíocres, ridículos. Mas o apóstolo Paulo vem dizer, eu não me envolvi com picuinha na igreja, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, resultado, guardei a fé. Agora aqueles que não combatem o bom combate, não cumprem a carreira e correm o risco de chegar nos 48 minutos do segundo tempo e perderem a fé. Além de não ser destruído, além dele ter visto a Deus, além dele perceber que os seus pecados estão perdoados, agora ele percebe que a graça o encontrou. A graça o encontrou. Esse texto é graça no meio do Antigo Testamento. É graça. Você não merece, mas eu te perdoo. Você não vale nada, mas eu te amo. Eu preciso enviar alguém para a tua família. Eu preciso enviar alguém para o teu bairro. Eu preciso enviar alguém para Diadema. Quem eu vou enviar? Sabe, eu acho que se nós desejamos viver um avivamento, dentro da minha contribuição hoje para vocês, de tantas quartas que vocês estão falando a respeito disso, eu acho que nós temos que ter sempre em nosso coração 3 elementos básicos. Primeiro, visão da parte de Deus. Nós nunca podemos perder Deus de vista. Segundo, nós precisamos sempre reconhecer o quão pecadores somos, carentes da graça de Deus. E terceiro, precisamos ter fervor em cumprir a missão. Se perder o pé desse tripé, alguma coisa, e aí você vai colocar um Uzias para segurar esse tripé. Nós precisamos de uma visão da parte de Deus para enxergar de fato quem está nos chamando. Nós precisamos da consciência do quão pecadores somos, para que de fato nós possamos reconhecer do quanto precisamos da graça, e a gente precisa estar disponível para a missão. Uma vez o teólogo George Dicken, ele vem dizer o seguinte: ter visão sem fervor na missão torna-nos apenas visionários. Ter fervor na missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Porém, ter visão e fervor na missão faz de nós verdadeiros missionários.
Agora, isso só é possível, e me perdoe a prolixidade, mas isso só é possível se nós tirarmos ou permitirmos que Deus tire os Uzias. Por isso que o Isaías vem dizer o seguinte: no ano que esse cara morreu, as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu quero falar para você que está num namoro que não, você sabe que não está dando certo. Aí na tua cabeça é o seguinte: ah não, mas se eu perder ele, tudo vai travar. Ei, talvez se você perder ele, é aí que as coisas vão fluir. Ah não, mas é porque eu estou no emprego, sabe, eu estou no emprego. Ai de mim se eu perder esse emprego. Tudo bem que eu tenho que mentir para o meu patrão, tudo bem que eu tenho que dar nota fria, tudo bem que eu tenho que passar Pix sem fundo, tudo bem, ei. Tudo bem o quê? Você precisa de quem? É de Uzias? Ou de Deus? Porque se Uzias for o nosso foco, nós não reconheceremos o nosso pecado. Muito pelo contrário, estaremos envolvidos com ele. Tampouco ficaremos envolvidos com a missão de Deus. Eu acho que o grande desafio hoje é a gente compreender o quanto Deus pode e deseja nos usar. Saiu uma estatística dizendo que quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente. Que avivamento a gente quer? Um avivamento para Deus trazer os nossos luxos? Ou só cumprir aquilo que Ele prometeu de nos dar o que a gente necessita? Porque Deus não tem compromisso com os nossos luxos, Ele tem compromisso com o básico. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Jesus toda semana. Se é um número que assusta, tem outros. 60 milhões de jovens com menos de 21 anos, lá nos Estados Unidos, não estão recebendo ensinamento sobre Deus. 60 milhões de jovens. Cerca de 10 mil cidades de pequeno porte, 10 mil cidades de pequeno porte não tem uma igreja protestante mais nos Estados Unidos. Agora, eu não trago só notícias ruins. Uma pesquisa vem dizer que 60% da população mundial hoje não tem acesso à internet. Ou melhor, vamos lá, deixa eu refazer. Apenas 60% da população mundial tem acesso à internet. Em 2030, estatísticas falam que 90% da população mundial vai ter internet. E o evangelho precisa estar na internet. Então nós temos muitas oportunidades. A minha oração hoje, e eu estou aqui caminhando para o término, é que primeiro a gente reavalie qual é o Uzias que está nos atrapalhando. E aí é você. A visão foi para Isaías. A visão não foi para Isaías e para um monte de gente. O chamado é individual. Você não precisa falar para mim qual é o Uzias que você acha que está sendo bênção, mas na verdade ele está tapando as suas vistas para ver algo muito mais digno que você pode ver do que você está vendo. Às vezes o teu Uzias é um vício. Talvez o teu Uzias é a idolatria que você tem pelos seus filhos. Talvez o Uzias pode ser teu emprego. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: se a gente quer um avivamento, a gente precisa permitir que ele se vá, ainda que custe o que tiver que custar. Muitas vezes o Uzias, ele pode ser um problema, não porque você faz dele um problema, mas porque você pode fazer dele o teu ponto de apoio. Quer dizer, quer uma coisa? Quer ouvir uma coisa? O meu pai, em algum momento, quando estava vivo, era para mim um Uzias, porque eu achava que o meu ministério só ia fluir se ele estivesse vivo. E quando eu olho para a vida ministerial que Deus me deu, depois da enfermidade do meu pai,
Não porque Deus puniu meu pai hoje não está mais vivo, na verdade ele está, né? Porque crente não conhece a morte, né? Tragada boa é a morte pela vida. Então quando ele fechou os olhos aqui, na verdade crente morre para quem fica, porque para quem vai não morre. Estão comigo, sim ou não? Isso é uma boa notícia, você não vai morrer, você vai fechar os olhos. Eu acho que vocês não acreditaram. Vocês nunca pararam para pensar? Você não vai morrer para quem ficar chorando por você. Quem for no meu velório, ai coitado, era tão novo. Tá chorando porque eu acho que vão sentir saudade, pelo menos minha esposa e meus filhos. Mas eu? Meu pai não partiu, meu pai chegou. Entende? Por isso que é bom ser crente, que a gente não teme nem a mãe dos temores, que é a morte. Tragada foi a morte pela vida. Mas a morte do meu pai, primeiro a enfermidade, depois 10 anos de enfermidade. Ele teve uma enfermidade com 47 anos, depois ele ficou 10 anos ainda sobrevivendo. Ele morreu com 57. Mas é impressionante, antes da enfermidade dele, eu não via o meu ministério fluir sem ele. Imagina, o meu pastor, o meu mentor, o meu pai, o meu amigo. Eu não iria sobreviver sem uma ligação dele, eu não iria sobreviver, falando nos dias de hoje, sem um WhatsApp dele. Mas é impressionante o quanto o meu ministério começou a florescer depois do momento que Deus falou: ei, você não precisa dele, você precisa de mim. É muito doido, porque quando Josué está em crise, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Deus olha para Josué e fala assim: ô Josué, eu não sei se você se ligou, mas Moisés morreu. Ei, deixa eu falar uma coisa, algumas coisas vão ter que morrer. Algumas coisas vão ter que ser tiradas para que o teu ministério seja florescido. Dói falar isso, mas eu não estou aqui para falar, para agradar vocês. Talvez seja a primeira e a última vez que eu venha, mas eu não posso negar o que a Bíblia... Ei, Uzias morreu, mas tem uma boa nova, porque quando o que do mundo cai, o do céu é visto. Jerusalém estava dizendo: não acredito, a gente vai perder um baita de um político, a gente vai perder um baita de um rei, a gente não vai ter mais invenções modernas. Ei, o que o mundo está precisando não são de invenções, o que o mundo está precisando é de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que não está dependente dos Uzias, mas está dizendo: ei, eu estou te vendo, mestre, eu reconheço quem eu sou, eis-me aqui. Por mais que doa viver sem esse Uzias, eis-me aqui. Eu termino dizendo que para cada um de nós existem 3 pessoas. A pessoa que nós achamos que somos, a pessoa que os outros pensam que somos, e a pessoa que Deus sabe que somos. Você pode enganar pastor, você não me engana. Eu posso enganar vocês aqui mostrando a foto da minha família. Você não sabe se eu bato na minha mulher. Você não sabe como que é meu tratamento com os meus filhos. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas de Deus ninguém zomba. Se nós queremos, eu fechei aqui só para vocês acreditarem que eu acabei. Se nós queremos viver um avivamento, vocês estão pedindo a coisa errada. O que se vocês tivessem pedido prosperidade, seria um culto mais leve. Se vocês estão pedindo, não, chuvas de bênção, aí é uma coisa mais leve. Mas vocês estão pedindo um avivamento. Só pede um avivamento quem está morto. Eu me senti agora pregando para os papaléguas, sabe? Parece que o corpo de vocês, o corpo ficou e o espírito foi. Vocês estão pedindo a coisa errada. Vocês estão reconhecendo que vocês não são nada, que vocês estão mortos, e vocês estão precisando de vida. Avivamento é isso. Vocês estão reconhecendo que as vontades de vocês são patifes, medíocres, que os luxos que vocês estão pedindo são: não, mas eu não quero mais tomar tangue, Deus vai me honrar e vai me dar Coca-Cola.
Ei, tem gente que queria ter água potável, hoje não tem. Ah não, mas eu não aceito, eu queria uma roupa da Hollister, eu queria uma roupa da Zara. Ei, tem gente que queria ceiar hoje, e o máximo que tem é um pano de prato amarrado na cintura. Nós já temos muito luxo. A nossa geração não está precisando de luxo. A nossa geração está precisando de pessoas que olhem a Deus, reconheçam que nada são e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou morto, mas hoje eu vivo. Eis-me aqui, eis-me aqui. Se coloque de pé.